Então, assim, para a gente começar, a depressão, ela é o mal do século, né? A gente fala sobre isso o tempo inteiro, a gente vê nos jornais, a gente escuta nas redes sociais, então todo mundo fala disso. Os especialistas também, né, psicólogos, psiquiatras, eles têm alertado para os prejuízos que essa doença, né, porque é uma doença, e que ela é tão silenciosa em algumas situações, mas tudo que ela pode nos causar. E aí, para a gente iniciar, eu queria falar o seguinte, né? Porque, assim, falamos sem muito disso, ouvimos muito sobre isso, mas será que a gente entende exatamente o que é depressão? Então, Micaela, ela vai começar contando para a gente o que é exatamente depressão, para a gente entender melhor o que isso significa. Como a gente já começou falando, né, a depressão, ela é uma doença que pode vir a ser crônica, e ela é caracterizada pelo rebaixamento de humor, desânimo e uma série de sintomas afetivos, físicos, cognitivos e psicomotores. Então, assim, não é uma coisa que está só no âmbito do pensamento, se manifesta no corpo, nos seus movimentos, e a gente costuma usar o termo depressão para resumir um transtorno depressivo, mas existe uma série de transtornos depressivos nos quais a depressão ela está inserida. Eu vou mencionar alguns, mas só a título de conhecimento mesmo, a gente não vai ser em todos, né, claro. Mas, por exemplo, existe o episódio ou a fase depressiva, existe o transtorno depressivo maior, existe uma distimia, uma depressão atípica, uma depressão psicótica. Então, existem vários tipos de transtornos depressivos. Então, a gente tem o hábito, né, de usar sempre fulano está com depressão. Mas existe uma gama de sintomas, de transtornos depressivos, nos quais a depressão está inserida como um sintoma central. Então, basicamente, a depressão, ela é isso, é a doença crônica, né, que governa aí, afeta o hábito o âmbito da emoção, da afetividade, rebaixando o seu humor, e é isso. Depressão, basicamente, é isso. Certo. E, Micaela, me diz uma coisa, existem causas da depressão? Como é que a gente pode pensar nesse sentido? Existem 3 fatores que podem ocasionar depressão. O primeiro é a carga genética. Foi feito um estudo com famílias, com gêmeos e com crianças adotadas, e foi comprovado que existe um componente genético na depressão, certo? Esse componente representa 40% de chance dessa pessoa ser suscetível a desenvolver depressão no futuro. E outro fator é a bioquímica cerebral. Existe uma coisa chamada neurotransmissores, e são substâncias cerebrais. E um déficit nessas substâncias, que são noradrenalina, serotonina e dopamina, que são responsáveis por regular a atividade motora, o sono, o humor e o apetite. Então, um déficit nessas substâncias também pode ocasionar depressão. Então, aí nós já temos 2 causas, né? Que é a genética e a bioquímica cerebral. E a terceira causa são os eventos vitais. Um evento estressante pode desencadear um episódio depressivo. Mas que eventos podem ser esses? Como a gente fala de crianças e adolescentes, claro, gente, que vamos pensar assim, né? Não quer dizer que, se isso acontecer com uma criança, vai ser uma regra. Não. Cada indivíduo é único e a subjetividade dele também é única, e cada um responde de uma forma. Mas, por exemplo, existem crianças que experienciam um divórcio, e aquilo é tão estressor na vida da criança que ela desenvolve um episódio depressivo. Existem crianças que sofrem bullying, que isso é outro assunto que deve ser conversado. Bullying. Então, crianças vítimas de bullying podem desenvolver depressão. Crianças que são vítimas de abuso. Então, são eventos da vida que
que podem ser tão estressores a ponto de levar a criança a desenvolver um episódio depressivo, a criança ou o adolescente. Então, são essas 3 causas, basicamente: genética, bioquímica cerebral e os eventos vitais. Entendi. E me diga uma coisa, né? Você já até iniciou aí, ia ser a próxima pergunta, mas eu vou fazer, vou continuar utilizando a ideia, porque assim, a gente escuta muito mais a questão da depressão em pessoas adultas, né? Mas dificilmente em crianças, por exemplo, adolescentes já é mais, né? Já está sendo mais comum ultimamente, mas em crianças também. Sim, crianças, assim como adultos, também sofrem de depressão. E por muito tempo, a depressão infantil ela foi mascarada por existir um mito da infância feliz. Ou seja, que mito é esse? É o mito de que toda criança, por natureza, é feliz. Ou então, crianças não têm com o que sofrer. Crianças não têm com o que se preocupar. A preocupação da criança é brincar. Então, por muito tempo, se houve esse mito que a infância de todas as crianças eram felizes, então não havia por que se preocupar com a saúde mental da criança. Isso leva muitos pais e educadores a ignorar sintomas que estão gritando na cara deles, né? Então, tipo assim, quando a criança está mais para baixo, não, é frescura, menino não tem com o que se preocupar. Então, esse mito da criança feliz mascarou durante muito tempo a depressão na infância. Mas a depressão na infância é semelhante à depressão no adulto, embora a idade module, né, como as consequências negativas desse transtorno. Estatísticas mostram que o índice de depressão no Brasil varia entre 0,2% a 7,5% de crianças e adolescentes que sofrem de depressão. Isso para crianças, claro, menores de 14 anos. Na idade pré-escolar, por exemplo, é menor o índice do que na adolescência. Na adolescência, de 3 a 8% de adolescentes sofrem de depressão, enquanto na fase pré-escolar, 1 a 2% de crianças na fase pré-escolar sofrem de depressão. Mas, ainda assim, vale ficar atento para essas crianças, para que elas não desenvolvam esse problema no futuro, para essas crianças e adolescentes, né? Para que eles não levem esse problema para o futuro. E as crianças, por serem muito jovens e muito novas, né? Algumas delas não conseguem nomear aquilo que elas estão sentindo. Então, o que é que acontece? Elas começam a somatizar. Mas o que é somatizar? É sentir no corpo aquilo que a gente não fala. Então, algumas crianças passam a sofrer com dores em todo o corpo, crianças e adolescentes. Era uma criança saudável que se movimentava e tal, do nada, cheia de dor no corpo. Nunca é do nada, tá, gente? Foi só uma expressão para vocês entenderem. Quando a gente for falar posteriormente sobre sintomas, vocês vão entender que não é assim. Então, começa a reclamar dessa dor no corpo, é justamente a somatização do transtorno. Quando a criança não consegue verbalizar, ela começa a sentir. Micaele, a gente tem aqui uma pergunta que eu acho que já entraria nessa questão dos sintomas, que o Igor pergunta: como identificar os sinais de alerta da depressão na adolescência, mas sabendo das mudanças que a adolescência já vai proporcionar no comportamento daquele indivíduo, né? E aí o que ele quer saber é como são os sinais, como identificar que aquilo ali é sinal de depressão ou é apenas uma mudança causada pelaquela fase da vida. Igor não é Igor, é Renata, a mãe de Igor. Vamos lá, é justamente isso. Pronto, se há também a ideia do adolescente rebelde. Quem nunca ouviu aqui, não, é da fase, todo adolescente é rebelde. E ok, a gente entende a maturação do cérebro do adolescente, né? Que não é da forma do pensamento de um adulto e também não é da forma do pensamento da criança. Isso é tão cultural que entra em choque quando a gente fala de educação de adolescentes. Pense comigo, nós pais, gente, eu sou mãe, tá? Então, nós pais temos o costume de pensar assim: não, ele é muito novo para decidir o que ele quer da vida dele, ele não pode sair, não sei o quê.
mas a gente tende a cobrar o adolescente a ser responsável como se fosse um adulto. Então, isso em si já é um conflito muito grande para o adolescente. Vocês concordam comigo? Mas vamos falar sobre sintomas de depressão, porque é um mundo de informação, né? Se a gente for começar a falar, vai amanhecer. Muito boa pergunta, mas, assim como na infância e assim como na vida adulta, a gente só pode julgar, digamos assim, se é patológico ou não, se persistir por 2 semanas ou mais, e se o sintoma central, que é o humor deprimido ou a irritabilidade, vier acompanhado de mais outros, pelo menos 3 sintomas, certo? Então, assim, eu vou nomear alguns sintomas aqui. Gil, já posso falar ou você vai... Pode, fica à vontade. Vamos lá, então vamos falar de sintomas, aí a gente acaba respondendo a pergunta, né? O sintoma central do transtorno depressivo é o humor deprimido. Porém, em crianças e adolescentes, isso pode se apresentar em forma de irritabilidade, não de tristeza. Não da criança ficar apática, por exemplo. Pode se apresentar em forma de irritabilidade, daquela criança que tem um comportamento extremamente hiperativo e agressivo, aquela criança que fica antissocial. Alguns adolescentes, eles cometem atos infracionais. Então, assim, tudo isso ainda decorrência de um transtorno que muitas vezes não é investigado. Então, esse é o sintoma central do transtorno, certo? Então, humor deprimido ou irritabilidade. O outro sintoma pode ser perda de interesse nas atividades ou incapacidade de sentir prazer nelas. Ou seja, gostava de sair para jogar futebol, mas agora já não gosta mais, não faz sentido. Se for jogar, tudo bem, se também não for, tudo bem. Então, passa a ter dificuldade em sentir prazer nas coisas que antes sentia. Por isso que eu digo que não é de uma hora para outra. Começa sutil, tipo, hoje eu não quero fazer mais isso, não quero brincar. Uma criança que não quer brincar. E isso não acontece só em um dia, tá, gente? É uma coisa que persiste durante 2 semanas ou mais. É no mínimo 2 semanas de persistência de sintomas. Então, assim, crianças geralmente brincam, isso é natural da fase da infância. Então, assim, uma criança que ela não quer brincar, ela tem incapacidade de sentir prazer brincando, correndo, jogando bola, ou mesmo adolescente tem capacidade de sentir prazer saindo com os amigos, conversando, coisas que ele sentia prazer em fazer antes. Outra coisa é a dificuldade de raciocínio e concentração. Isso afeta diretamente no desempenho escolar. E é aí que a gente deve se atentar, porque um aluno que ele costumava tirar notas boas, um aluno que era até mediano, né? Porque, enfim, estava ali na média, enfim, do nada, notas baixas, começa a ser chamada a atenção na escola, e não se concentra, e passa a aula voando. Então, isso é uma coisa que a gente deve se atentar, porque o transtorno faz que a pessoa tenha dificuldade de se concentrar. Outra coisa é a falta ou o excesso de apetite. Claro que se seu filho sempre comeu muito, ok. Se seu filho sempre comeu pouco, ok também. É uma coisa que mudou, tá, gente? Uma criança que comia uma quantidade razoável começa a comer demais e descontroladamente. Ou a criança que perde o prazer em comer. Ela não quer mais comer. Então, é um sinal que a gente deve se atentar. Outra coisa é a diminuição ou o excesso da necessidade de sono. Assim como o apetite, se a criança já tem um padrão desde sempre de gostar de dormir, é uma coisa, ou de dormir pouco também é outra coisa. Mas se uma criança mantinha, ou um adolescente, né, mantém um padrão de sono, e daí ele começa a ter dificuldade para dormir, começa a ficar irritado quando vai dormir, ou acorda diversas vezes durante a noite, não é aquele sono descansado, é aquele sono perturbado. Então, uma coisa que a gente deve se atentar. Existem crianças que já desfraldaram e voltam a ter anorexia noturna. Voltam a fazer xixi na cama. Adolescentes que voltam a fazer xixi na cama. Então, assim, são sintomas que nós devemos prestar atenção. Outra coisa são as ideias de culpa. Crianças e adolescentes se sentem culpados por uma coisa que eles não fizeram, ou quando fizeram, a culpa que eles sentem não corresponde à coisa que eles fizeram. É uma culpa excessiva, com aquela ideia de menos-valia, de que
É aquela excessiva desvalorização de si mesma, é aquela criança que pensa, nunca vou ser bom o suficiente, eu sou muito burro, eu nunca vou conseguir competir para fazer isso, porque sempre as pessoas são melhores do que eu. Então, essa é a menos-valia, né, juntamente com essa ideia de culpa, que as crianças e os adolescentes começam a apresentar. E os pais e educadores, no caso, né, já que estamos falando numa live para a escola, devem se atentar. Outra coisa é a diminuição da atividade psicomotora ou a fadiga excessiva. Isso, como eu já venho falando, Michele, por que você fica falando isso sempre? Porque, às vezes, a gente, como pai, extremamente preocupado, depois de escutar uma coisa como essa, o menino está lá querendo dormir, a pessoa diz, ai, meu Deus. Mas não é assim, gente. É como eu disse, é quando se muda um padrão que ele já tinha. Então, tem crianças que, por si só, é da personalidade delas, serem mais lentinhas, se movimentarem menos da personalidade delas. Mas, quando a criança era extremamente ativa e começa a ficar mais lenta, ou então está sempre cansado demais para brincar, está sempre cansado demais para sair, está sempre cansado demais para estudar. Então, assim, isso já foge do normal e se torna patológico, certo? Então, é outro aspecto que nós devemos nos atentar. E ideias de morte, suicídio ou tentativa de suicídio. É um assunto delicado, é um assunto simples, mas a gente não pode fingir que não acontece, certo? Mas, Micaela, uma criança, sim, com a ideação de que eu nunca queria ter nascido, eu queria dormir, nunca mais acordar. Crianças, elas tendem a expressar desta forma. Ou então, com brincadeiras que elas sabem que vão se machucar. E elas se machucam propositalmente. Isso é um comportamento mutilador. Então, são coisas que nós, enquanto pais, devemos nos atentar. Em adolescentes, já fala de uma forma mais clara, né? Porque o adolescente, ele tende a verbalizar, ele tende a desapegar de objetos que antes eles eram extremamente apegados. Então, assim, um sinal de que há uma ideação é uma coisa que muito apegada do nada começa a dar as coisas que tem, tipo, não quero mais isso, sei o quê, pega isso aqui, uma coisa que gostava muito e deixa de gostar e fica dando, desapegando das coisas materiais que ele gostava muito. Então, é uma coisa que a gente deve se atentar, certo? E quando parte, né, para a parte da ideação, ou começa com essas frases de eu nunca queria ter existido, então é uma coisa que a gente deve se atentar, porque pode ser nunca esperar mas ele não tem coragem. Nunca. É melhor prevenir, tá, pessoal? É melhor prevenir, ficar atento e cuidar dessa parte, né? Micaela, e se a gente percebe isso, né, na criança que a gente tem em casa, no nosso adolescente, eu tenho certeza que alguns pais, eu não tenho certeza não, eu imagino que alguns pais podem ter se identificado, em determinado momento meu filho já falou isso, em determinado momento eu já escutei isso de alguém. O que fazer, à medida que você foi falando, né, o que fazer quando o pai ou a mãe, ou o tio, ou a avó, ou alguém próximo daquela criança identifica algum desses sinais que você colocou, e nesse sentido, acho que ficou muito claro para a gente o que você colocou, que a gente tem que ter cuidado na mudança repentina, né? Em tudo que é repentino e continuado. Isso precisa chamar a nossa atenção. E o que fazer, então, quando se percebe isso? É procurar ajuda, tá, gente? Eu sei que muitas vezes, enquanto pais, a gente se acha as únicas pessoas que podem resolver um problema do nosso filho. Mas é importante a gente reconhecer até onde a gente pode ajudar e a partir do momento que a gente não pode. Então, psicoterapia, procura um psicólogo, porque às vezes o filho ele tem dificuldade de se abrir para algumas coisas com o pai, isso é natural. E, por exemplo, crianças, elas não vão falar, elas não vão chegar e dizer, mas um profissional de psicologia, por exemplo, ele pode acessar a criança de outras formas. Ludoterapia, através de brincadeira, de jogos, eles acessam as emoções da criança e ela acaba mostrando o que ela está sentindo. Então, procurar ajuda mesmo, procura um psicólogo,
deixa esse psicólogo trabalhar com teu filho, certo? E outra coisa, existe também a questão medicamentosa, né? Mas isso não é função do psicólogo, é do psiquiatra. Então, se percebe que com terapia não está surtindo efeito, o efeito esperado, claro, faz a associação terapia junto com medicamento, mas isso depois de passar por um psiquiatra, certo? Nunca, em nenhuma hipótese, porque isso acontece, tá, gente? Não tô falando coisa que não acontece. Um conhecido meu é farmacêutico, arranja uma receita. Compra o medicamento e dá ao menino. Não faz isso. Procura um profissional. É um investimento que é necessário. Mas eu não tenho condição de ter esse investimento. Posto de saúde, clínica social. Então, assim, vocês têm uma gama gigante de profissionais que estão dispostos a ajudar. Eu sei que muitas vezes essa informação não chega, né? Mas vocês têm direito, por exemplo, em postos de saúde, de um acompanhamento psicológico. E existem clínicas sociais. Essas clínicas sociais, como é que funcionam? De acordo com sua renda, o psicólogo ele vai avaliar por quanto ele pode atender. Tem psicólogo cobrando R$30 numa consulta. Então, assim, é um valor que geralmente é acessível. Mas eu compreendo que realmente tem gente que não tem. Eles têm clínicas escolas, certo? Clínica escola, na Unifacex, UniRN, UFRN, UNP. Claro que tem uma lista de espera, mas vai lá, entra no link, ainda mais nesse tempo online que a gente está vivendo, que os acompanhamentos estão sendo feitos de forma remota. Escreve o teu filho, se inscreve, porque terapia é bom para todo mundo, tá, gente? Não é só para quem tem algum transtorno, mas terapia é bom para todo mundo que tem um problema, seja ele qual for, e tem intenção de resolver. Procura um terapeuta, tá? Então, assim, escreve seu filho, se inscreve, procura ajuda. Acho que a chave é reconhecer que até aqui dá para mim, depois daqui eu preciso de um profissional. Então, procura um profissional para o seu filho. E é isso. Basicamente, identificou alguma coisa, procura um profissional. Pode ser nada? Pode ser nada. Pode ser uma coisa menor do que uma depressão? Pode ser uma coisa menor do que a depressão. Mas é melhor cuidar enquanto é pequeno do que esperar ficar grandão e ter que correr para uma urgência, por exemplo. Micaele, e muitos pais têm a dúvida de se existe uma sequência. Eu devo procurar primeiro um psicólogo, primeiro um psiquiatra, ou não existe uma sequência? Rapaz, assim, não querendo ser tendenciosa, mas eu acredito, Micaele, que existe muita coisa que se resolve com terapia. Só que o que é que acontece? Geralmente, isso não só para crianças, não só para adolescentes, até para adultos. O que é que a gente quer? Que o sintoma apareça aqui e suma assim. Aí, o que é que faz o sintoma sumir assim? Remédio. Então, a gente vai direto procurar o remédio. Não descarto nunca a utilização de remédio, porque tem gente que precisa da medicação. Pronto, uma questão de bioquímica cerebral. Precisa de medicação. Agora, se a gente pega um evento vital, você aprender a manejar aquilo já é ótimo, entendeu? Então, eu acho que procura um psicólogo. Se o psicólogo vir que é indicação do psiquiatra, ele vai lhe dizer. Ele vai dizer, procura um psiquiatra e a gente vai fazer a terapia medicamentosa junto com a terapia, com a psicoterapia. Mas, eu particularmente diria que procure um psicólogo. Primeiro, né? Para ele identificar a fonte do problema, enfim. E ajudar o seu filho nesse manejo de emoções. E ajudar você, pai, também nesse manejo de emoções. Micaele, eu fiquei pensando, você falando aí, né? Eu fiquei pensando aqui, porque assim, a gente ainda carrega um preconceito muito grande, né? E essa live também parte dela, é para a gente pensar um pouco sobre isso e afastar da gente essa ideia que a gente vem carregando aí, historicamente, que psicólogo, psiquiatra é coisa de doido, né? Coisa de doido. A gente nem sabe o que é exatamente doido, mas é coisa de doido e não é bom. Então, a gente meio que evita o máximo possível a ida a um psicólogo, né? E às vezes quando vai, a gente não quer dizer que o filho está indo, não quer dizer,
com medo do que o outro vai achar, né? Do que os meus vizinhos vão pensar sobre isso, os familiares, inclusive, que sempre olharam para o meu filho ou para mim mesma, né? E acharam que tinha alguma coisinha assim, agora que eu fui pronto, né? Tá decidido, realmente era aquilo que todo mundo achava. E aí, como a gente lida com isso? Isso é um estereótipo que é muito tempo, muito tempo. Então, assim, primeiro vamos fazer uma comparação assim bem básica. Quando a gente está doente, a gente procura quem? Um médico. Isso faz da gente pessoas estranhas porque a gente procurou alguém que poderia nos ajudar? Não. Só que o problema é que a gente cuida da nossa saúde física e esquece da nossa saúde mental quando é nossa cabeça que governa o nosso corpo. Então, por exemplo, processos inflamatórios, baixas no sistema imunológico, cansaço extremo e fraqueza, podem ser sintomas de depressão. Se a gente cuidasse da nossa cabeça, a gente não precisaria se preocupar tanto com o nosso corpo no que diz respeito a isto, certo? Claro que eu não estou dizendo que não vá para o médico fazer exame de taxa, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas eu acredito que isso tem que começar sendo desconstruído em nós. Se eu preciso de alguém que me auxilie, eu vou buscar essa ajuda. E ok, tudo bem. E quando as pessoas... Porque isso acontece, não é uma coisa da fantasia. Aquela mesma pessoa que disse, tá doido atrás de um psicólogo, quando começa a ver tu melhor, e a pessoa vai dizer, me indica teu terapeuta? Então, assim, essa desconstrução tem que começar na gente, certo? É reconhecer o nosso limite, reconhecer de não estou sabendo lidar com isso. Porque, às vezes, o que é ok para Gil, por exemplo, pode não ser ok para mim. Cada um tem seu limiar. Então, assim, eu posso saber lidar, por exemplo, com um divórcio. E Gil pode não saber. E isso pode ser tanta pressão para ela que ela precisa de ajuda. E ok, tudo bem. E às vezes não precisa nem ser um evento desse porte. Às vezes, por exemplo, quem aqui sente dificuldade de dizer não, de se impor, está sempre engolindo suas emoções para não ter uma situação desconfortável, sente dificuldade em se comunicar. Por exemplo, gente que é casada há tanto tempo, mas nunca sentou para dizer para o marido ou para a esposa como se sentia. Gente, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. É como eu estava falando, o psicólogo não cuida só de doença. Ele ajuda você a manejar aquele problema que você tem dificuldade em lidar. E tudo bem. Né? Prevenção, porque às vezes, por exemplo, acumula tanto sentimento, estopim, uma depressão, uma crise de ansiedade, um infarto. Gente que está indo sempre à UPA com taquicardia. E o que é que está acontecendo? Ansiedade. E vai para o médico dizendo, estou infartando, faço um eletro. Está ansioso. Entendeu? Então, assim, como eu falei, se a gente cuidasse mais da nossa mente, a gente não precisaria se preocupar tanto com o nosso corpo. Porque todas as doenças, ou pelo menos quase todas, são psicossomáticas. É o corpo respondendo, né? Micaele, uma coisa que a gente escuta muito é assim, eu levei no psicólogo, mas não deu resultado, não gostei, tirei, não levei mais. Como se fosse caixa eletrônico, né? Eu coloco ali, deposito o meu cartão, imediatamente sai o meu dinheiro. Eu levo uma sessão, quero menino curado, né? Quero estar bem. Como tratar isso, né? E como falar um pouquinho melhor sobre isso? Sobre essa tempo, né? Por exemplo, vou comparar outra coisa médica, porque eu acho que assim fica mais claro. A gente tem um caroço. Aí a gente mexe nele, aí dói. O médico, quando for examinar, ele vai mexer e vai doer. O que é que acontece quando você leva o seu filho para o psicólogo? O psicólogo acessa algumas coisas no seu filho que vai fazer o seu filho levantar todos os mecanismos de defesa necessários. Então, o menino chega em casa irritado, entendeu? E a gente diz, não, o psicólogo está piorando meu filho. Não, ele está botando seu filho para expor aquilo que estava guardado, para que, a partir disso, ele aprenda a manejar a situação. Porque, muitas vezes, vamos lá, puxar a sardinha para o pai, porque basicamente é isso.
a gente tende a comunicar as emoções erradas para nossos filhos. Uma situação que nos provoca raiva, a gente diz para o filho da gente, não faça isso, senão a mamãe vai ficar triste. Mas você não vai ficar triste, você vai ficar com raiva. E a gente comunica isso de forma errada para o nosso filho. Ou então, eu estou frustrada. Aconteceu alguma coisa no meu trabalho, na rua, quando eu chego em casa, eu estou frustrada. Aí o que é que eu faço? O menino deu um mal, eu dou uma surra nele. Eu aviso para o meu filho que a forma dele lidar com a frustração é batendo. Então, assim, é experiência corretiva, tá, pessoal? É aquilo que eles, pelo ambiente, certo? De alguma forma, absorveram aquela emoção de uma forma não agradável, e o psicólogo ajuda o seu filho a aprender a manejar essas emoções. Então, torna seu filho, digamos, uma pessoa bem mais equilibrada, uma pessoa que vai saber comunicar as emoções. Se nós cuidássemos das nossas crianças, nós não teríamos adultos tão doentes. É muito interessante pensar nisso e pensar que tem um tempo, né? As coisas não vão acontecer de imediato. Levou um tempo para se construir aquele quadro e vai levar um tempo para desconstruir aquele quadro, né? E tem muito também, Micaela, a questão das antipatias. Ah, eu fui e não gostei. Tenho que achar um que eu goste. Será que é possível? Como é que é essa situação, né? A gente vai, de fato, escolher um profissional, precisa levar em conta essa questão da simpatia, da antipatia, mas como saber se é hora de continuar, se é hora de fato, procurar outro profissional? Bom, existe uma coisa chamada aliança terapêutica, certo? E essa aliança, ela facilita muito o processo terapêutico. Então, assim, é importante haver algum nível de identificação com aquele profissional. Claro que, muitas vezes, a gente espera que o psicólogo seja nosso amigo, e ele não está ali para ser o nosso amigo. E, às vezes, o psicólogo ele vai devolver para nós algumas verdades que a gente não está disposto a ouvir naquele momento. Aí, o que é que a gente faz? Não. Foge. Isso é só o nosso mecanismo de defesa gritando, nossa resistência subindo. Mas, é assim como um médico. Quem nunca aqui foi num médico e achou, né? Homem chato, não olhou nem pra minha cara. Mas a gente sabe que ele é bom e a gente continua indo pra ele, né? Então, assim, eu não estou dizendo que você vai procurar um profissional que minimamente não lhe dê atenção. Isso não é... Primeiro que se o profissional é assim, ele não deveria estar ali. Mas é importante haver o mínimo de identificação com o profissional e entender que ele não é o seu amigo. O psicólogo não está ali para ocupar a figura do seu amigo. Então, claro que você colocou o seu filho, ou você mesmo está indo para um acompanhamento, e já faz bastante tempo, né? E você não percebe nenhuma coisa assim, uma melhora, aí é uma questão de chamar o profissional para uma conversa, se você for o pai, né, no caso. E ele vai explicar a visão dele do processo, claro. Vale lembrar que é um processo terapêutico em que duas pessoas estão envolvidas. Então, assim, a gente não pode esperar só do profissional, né? A gente tem que estar disposto a derrubar resistências, a lidar com problemas, assim, que a gente tinha arquivado e ele vai trazer à tona, entendeu? Então, é isso. É entender que é uma via de mão dupla, que é necessário, sim, minimamente uma identificação, mas não é uma amizade. É um processo terapêutico. É verdade. A gente que já experimentou, e aqui algumas pessoas falaram no chat, né, sobre essa experiência, tem até Igor, eu acho que é Renata, é isso? Renata.
Renata. Renata até disse aqui que, né, que fez terapia numa época, e foi o médico que a encaminhou, porque ela estava sentindo labirintite, dor de cabeça, como você falou, Micaela, ela já estava sentindo o corpo, né, a parte física já estava dando indícios de que alguma coisa estava acontecendo, e ela fez psicoterapia e disse que foi fundamental, né? É interessante a gente ver isso, e mais à frente a Edileuza coloca que realmente é muito importante a gente falar desse assunto, a gente discutir essa questão do profissional psicólogo e do psiquiatra também, no geral, das questões mentais, né, desse cuidado com a nossa mente, que a gente, às vezes, não leva muito em consideração. Então, falam aqui disso, né, concordando com você, e obrigada, né, porque estão também parabenizando meio com a gente, assim, né, não tem a palavra parabéns, eu entendi como parabéns, que a gente está trazendo esse assunto aqui, é muito legal isso. E realmente uma coisa que me incomoda bastante, e eu vou até trazer, você já falou sobre isso, mas para a gente reforçar um pouco mais a questão do cuidado com a automedicação, né? Porque isso acontece, eu já vi vários casos dessa situação, pessoas conhecidas, não, mas eu consegui um remédio porque meu amigo está tomando, é perfeito, né? Está dando certinho. Então, para a gente ter muito cuidado com essa questão, eu sei que não é um papel do psicólogo, né? O psicólogo não lida com isso, mas todos nós lidamos com alertar para esse perigo, né? Sim, e quem nunca viu, e infelizmente, às vezes as mídias romantizam algumas coisas, né? Que não deveriam ser romantizadas. Quem nunca viu num filme os adolescentes tomando Ritalina para se sair bem numa prova, por exemplo? Então, assim, é outra coisa que a gente deve se atentar, tá? A saber com o que o nosso filho está lidando, o que é que ele tem aprendido, enfim. Coisas nesse aspecto, entende? Sim, exato. Inclusive, era uma questão de... Desculpa, Leidiana. Pode falar, Gil. Não, eu ia só fechar, porque, inclusive, era uma fala de uma mãe aqui, a Ismana, dizendo que os filhos, eles falam muito com os amigos, né? Então, essa proximidade uns com os outros, para que a gente fique mais atento com essa geração, para entender melhor, porque eles falam mais com os amigos, e às vezes os amigos não são os melhores conselheiros porque estão todos na mesma faixa etária. Leidiana até falou em uma outra live que a gente fez aqui, né, que estão vivendo as mesmas inseguranças, os mesmos problemas típicos da faixa etária, então eles, para se aconselharem, não é o melhor caminho. Micaele, tem uma pergunta no chat, mas antes de você responder, já que você falou nessa questão da romantização, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da romantização da ansiedade, né? A gente está passando por uma fase social onde existe uma romantização da ansiedade. É bonito dizer, porque eu sou ansiosa, porque ele é ansioso. A gente escuta isso dos pais, mulher, porque essa menina é muito ansiosa, porque esse menino é muito ansioso, né? E até que ponto essa ansiedade é algo natural da criança e até que ponto essa ansiedade precisa ter um olhar diferenciado dos pais, né? Nessa fase, tanto de infância quanto da adolescência. Por exemplo, a gente tem crianças que choram em véspera de atividade avaliativa, criança que sente dor de barriga, criança que não dorme direito de noite porque vai começar a semana de avaliação, né? E aí, o que você orienta a gente? Como é que a gente deve entender e perceber essas situações dessa ansiedade? Essa ansiedade que deve ser algo preocupante e também essa questão da romantização dessa ansiedade. Existe ansiedade que é normal de todo ser humano e existe ansiedade patológica. Quando é que se torna patológica? A partir do momento que atrapalha a minha vida social ou me atrapalha nos meus afazeres, enfim. Vale lembrar que ansiedade não é ficar, por exemplo, eu vou viajar amanhã, não consegui dormir direito porque eu vou viajar amanhã, eu estou animada, eu estou ansiosa pela minha viagem. Isso não é uma ansiedade patológica. Uma ansiedade patológica vai para o âmbito de começa a ter taquicardia, a sensação é de que vou infartar, por exemplo. Tem gente que sente falta de ar, tem gente que vomita, tem gente que tem diarreia. Então, assim,
meu corpo, isso já se torna um dificultor para eu fazer minhas atividades. Então, a partir do momento que está me prejudicando socialmente, a partir do momento que não existe um motivo aparente, mas eu começo a ter uma crise, por exemplo, aí tem que se haver uma atenção e uma preocupação. Porque ficar empolgado, gente, todo mundo fica, entendeu? Agora, pronto. Eu, na época que eu estudava, na época eu não entendia dessa forma, né? Teve uma menina da minha sala que, no dia da prova, ela começou a vomitar na sala, E ela não conseguia fazer a prova. Então, assim, quando se aproximava da prova de determinado professor, não acontecia com todos os professores, de determinado professor, acontecia isso. Sim, eu não estudava no César não, tá? Foi no meu primeiro ano de faculdade, porque aí eu lembrei que vocês podiam ficar pensando, eu sou no César? Não, foi não. Foi no primeiro ano de faculdade. Então, quando se aproximava da prova daquele determinado professor, essa menina tinha essa mesma coisa. Então, assim, é uma coisa que precisa ser observada, porque está atrapalhando a vida dela acadêmica. Então, a partir do momento que traz algum prejuízo para a minha vida social, e eu não conseguir exercer minha atividade, deve ser prestado atenção. Tem gente que tem crises de ansiedade, assim, tão extremas, que sempre precisam ir ao hospital. E, assim, falar que essa criança é ansiosa pode ser entendido como um reforço negativo? Não necessariamente. Assim, porque como eu falei, ansiedade todo mundo tem. O problema está em, por exemplo, eu vou dar um exemplo de outro transtorno. Quando uma pessoa é indecisa, quem nunca ouviu dizer, essa menina é muito bipolar. Entendeu? Então, as pessoas elas tendem a não entender a gravidade daquele problema e naturalizar. E o problema está nessa naturalização. Que aí a gente deixa de ajudar quem precisa de ajuda porque se tornou natural. Entendeu? Sim. E é interessante que a gente naturaliza o problema, mas a gente não quer naturalizar o tratamento, né? Exatamente. A gente quer naturalizar o problema. Não, isso aí é normal, tudo bem, mas o psicólogo não é normal, é um bicho de 7 cabeças. O psiquiatra, então, é beirando a morte, né? A pergunta que está no chat é se psicoterapia tem prazo para acabar, como é que funciona, ou se é para a vida toda. Existem várias abordagens psicoterápicas. Umas, né, com a perspectiva de resolver um problema específico. Por exemplo, eu procurei um psicólogo para aprender a lidar com determinado problema. Depois que eu manejei esse problema, alta. Existem terapias que a gente procura na perspectiva de lidar melhor com a vida, por exemplo. De se entender, de entender de onde surgiu determinada coisa. Então, já são terapias mais longas. Mas, sim, todos os processos terapêuticos têm alta. Geralmente, o profissional, ele identifica a melhora no paciente e ele dá alta. Alguns pacientes se sentem bem o suficiente e falam, quando vai ser a alta? Isso é natural, é um diálogo que acontece na terapia. Mas, pronto, tem gente que está em terapia há 10 anos e para a pessoa tudo bem. Então, assim, parte muito da pessoa, o que é que ela foi buscar na terapia. Pronto, tem gente que passou 10 anos em terapia, recebeu alta há 1 ano e depois quis voltar. E tudo bem também. Então, vai muito de como você está se percebendo nesse processo, entendeu? Mas, sim, tem altas. Não é uma coisa que, se você não quiser, né? Que tem gente que gosta de ir lá, uma hora. Pronto, uma gestante. Eu tive o caso de uma gestante que ela ia para passar os 40 minutos da sessão dormindo. E tudo bem. Era o momento dela, entendeu? Porque ela dizia, o único momento que eu tenho para ficar no ambiente silencioso é aqui. Entendeu? Então, assim, vai muito do que você vai buscar naquela terapia. Vai muito do que sua expectativa em torno do processo terapêutico. Mas tem uma alta, assim.
Não é uma coisa que, para sempre, comecei a fazer terapia, então nunca mais na minha vida eu posso parar. Se você quiser parar, você para. Se você não quiser também. Não é uma coisa que vai lhe prejudicar, né? Muito bem. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá certo? O chat está aberto. A gente está aqui já se aproximando do nosso horário final, né? E aí, aproveitem aí os últimos momentos. Renata está colocando, né, que o que ela aprendeu na terapia, ela usa até hoje, está em constante evolução. E eu acho que isso é um dos pontos importantes, né, que a gente precisa entender. Nenhum de nós está pronto, né? Nós somos seres em construção, nós somos seres em formação. E uma coisa que eu usei aqui há um tempo e que numa das lives e que eu uso para a minha vida, nós não somos escravos dos nossos erros. Não é o fato de eu ter cometido um erro ou ter tido uma postura contrária a alguma coisa em algum momento da minha vida que vai me escravizar e me obrigar a viver dentro daquela postura, dentro daquela percepção, né? Então, à medida que o profissional vai falando, Micaele vai falando, eu tenho certeza que pais e mães foram identificando algumas situações, foram identificando alguns traços, e não ter receio de pedir ajuda. Lembrando, né, Micaele, que na pandemia algumas coisas podem ter ficado assim potencializadas, né? Sim. Foi um estressor extremamente grande, a pandemia. Gente que começou a ter crise de ansiedade frequente, gente que se tornou deprimida por não poder visitar familiar, por exemplo. Então, assim, são episódios depressivos que, se não tratados, podem evoluir, entende? Então, assim, às vezes a gente se pergunta, mas se eu não tratar, tudo bem? Não tão bem assim, né? Por exemplo, numa criança, você percebe que a depressão, ela afeta o âmbito social, ela afeta o âmbito afetivo, ela afeta o âmbito motor, autoestima, suas relações sociais, até desempenho escolar. Então, assim, se tu não trata a criança, não trata o adolescente, você pensa como fora aqueles processos somáticos, como eu falei, de aumento de inflamação, baixa imunidade, você imagina a vida da pessoa, assim, o tempo inteiro com essa dificuldade de relacionamento, enfim, com isso tudo afetando. Então, assim, é uma coisa que vai ficando cada vez maior. Então, assim, por isso que é importante, ao identificar, procurar uma ajuda. Existe um dado que pessoas depressivas tendem a morrer, por exemplo, 25 anos antes do que elas morreriam se não tivesse depressão. Então, é importante, sabe? Não, claro que como a live é direcionada à depressão, a gente iria falar mais sobre isso. Mas tanto sintomas patológicos quanto não patológicos, né? Todo mundo deveria buscar um apoio quando necessário. E, como você citou a pandemia, né? Isso potencializou muita gente que achava que tinha tudo no controle, né? Do nada vê uma situação fugindo do seu controle, tem algum gato, um surto, por exemplo. E aí já identifica que tem um problema, que esse problema precisa de tratamento. Verdade. Essa questão do controle realmente é muito importante, né? Porque nós humanos parece que a gente sempre quer controlar alguma coisa, né? Sempre. E a gente, mesmo sabendo que a vida ela é incerta, né? Que a gente sabe disso, mas parece que a gente não quer ser consciente de verdade disso. Mas esse momento agora que a gente está vivendo, ele trouxe todas essas incertezas, assim, muito na nossa cara, né? E acho que é como se fosse assim, olha, é isso, o mundo é assim, é tudo incerto, você não tem controle, então vamos cuidar, né? Vamos observar essas situações, vamos ter cautela. E eu acho que assim, o mais importante que a gente vai deixar hoje aqui, assim, já se encaminhando, né, para o nosso fechamento, é pensar que o profissional psicólogo, ele é mais um profissional que ele trata de uma parte muito importante da gente, né, que são as questões relacionadas à nossa mente, e que a nossa mente, como você mesma falou, ela comanda o restante. Então, se a gente não está bem mentalmente, a gente não pode ter uma saúde perfeita, saúde física perfeita. Então, e também
falando aqui para dentro de uma live, numa escola, a questão da aprendizagem, né, pensando nos alunos. Então, a aprendizagem não vai ser aquela esperada, por quê? Porque a criança ou o adolescente, ele está passando por algo que ele não está conseguindo lidar sozinho, então ele realmente precisaria dessa orientação de um profissional que sabe lidar com isso. E às vezes a gente até escuta algumas pessoas falar, mas em casa, eu converso comigo mesmo, né? Eu repenso sobre mim, mas aí tem a questão, e os métodos, né? O profissional, ele se preparou para isso, ele estudou para isso, ele tem uma formação adequada, e, mais uma vez, trazendo o que você mesma disse, ele não é o amiguinho, porque a gente tende a minimizar aquilo que a gente faz, né, ou maximizar também, né? Como Leidiane também falou, às vezes a gente sente não, na verdade foi você, desculpa. A gente sente mais do que aquilo que realmente é a coisa. Então, a gente minimiza, maximiza e deixa a coisa meio desequilibrada. Então, acredito que foi muito importante para a gente discutir sobre isso hoje e trazer esses aspectos, né, as causas, como observar, essa questão da mudança repentina para a gente ficar de olho e, se precisar, o mais importante é a gente saber que há uma possibilidade de cuidar, né? Há uma possibilidade de tratamento, seja psicológico, seja psiquiátrico, não importa. O importante é a gente lidar bem com isso da melhor maneira, com os melhores cuidados, né? Então, eu já começo a agradecer a sua presença aqui e passo para a Leidiane, e aí depois você fala. Então, muito obrigada, Micaele, por ter estado aqui. Ficamos realmente muito felizes e muito felizes pela profissional que você está se tornando, né? E certamente você será convidada outras vezes para vir, tá? É isso mesmo, Micaele. Muito obrigada por esse sim, pela sua presença, né? Por toda a disponibilidade de estar conosco. Você já tem aqui, ó, um paciente na lista de espera, tem alguém aqui perguntando seu telefone de atendimento. Seu telefone de contato. Seu telefone de contato para saber onde você atende. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. É muito importante nós, de fato, estarmos falando sobre isso e, principalmente, nós desfazermos os mitos, né? Como é importante trazer para os pais essa informação de que criança feliz é um mito, o mito da criança feliz. Eu acho que essa frase precisa reverberar aí nos ouvidos de muita gente, para não esquecer que criança também fica doente, né? E não só doente do corpo, mas doente da mente. E que nós precisamos ter um pouco mais de atenção, e que não é frescura, e que se você ainda insiste em pensar que é frescura, se lembre que frescura mata, né? Então, não é algo e não assim, é só no Setembro Amarelo, né? Exatamente, não é algo que possa ser desprezado. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que despreza o sentimento da criança, né? Criança não é respeitada. Eu levo meu filho para um tratamento semanalmente, e no prédio só podem entrar 4 pessoas no elevador. E eu estou sempre, eu e meus 2 filhos. E as pessoas todas, eu ainda não achei uma que considerasse que aquelas 2 crianças são 2 pessoas. Então, tem lá 3 pessoas, eu e mais 2 crianças, mas sempre entram de 2 pessoas, porque elas entendem que aquelas 3 crianças formam uma só pessoa. Não existe... a gente vive numa sociedade que, infelizmente, ainda não aprendeu a respeitar a infância. E como não respeita a infância, despreza as dificuldades que a infância possa gerar, o que a criança possa ter. A fala que você fez, né? Criança não tem problema, tem sim. Criança tem problema, criança tem dificuldade, criança tem dor, criança tem sofrimento, e nós não podemos, de maneira nenhuma, aí eu pego a fala de Gil, nem minimizar, nem maximizar isso, mas nós precisamos dar às coisas a importância que elas têm. Então, muito obrigada pela sua fala, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo esse seu processo formativo. Sempre que a gente está chegando ao final de uma jornada, é muito recompensador, né? Agora está começando outra, e que seja um começo muito feliz para você, de muito sucesso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, pessoal, agradeço muito pelo convite. Sobre aí que você falou do paciente na lista de espera, eu não consigo acompanhar o chat, não fico olhando. Mas atender profissionalmente, eu só começo a partir de janeiro.
Então, agora eu estou atendendo pela faculdade, eu posso até disponibilizar o link para as meninas e elas encaminham para vocês, para inscreverem o filho lá, ou vocês mesmos, né? Mas profissionalmente, a partir de janeiro, e elas têm meu contato, então vocês podem procurar elas, Neide também, que aí tem o meu contato, tá? E no mais, eu sou muito grata por esse espaço, porque eu acho extremamente importante uma conversa como essa, porque às vezes a gente está tão ocupado com outras coisas que esquece de dar atenção àquilo que também é importante, né? Que é a saúde mental dos futuros adultos, porque a gente tende a dar tanta importância para o adulto, mas que esquece que um dele foi uma criança. E que aquela criança de hoje é o adulto de amanhã e como é importante a gente se atentar a que tipo de adulto a gente está formando. Isso não só academicamente, mas mentalmente, como pessoa, com valores, enfim. A sociedade do futuro está nas nossas mãos hoje. Então, o que é que a gente vai deixar para os nossos filhos? O que é que a gente vai deixar para os filhos dos nossos filhos, que são os filhos dos nossos filhos, que vão lidar com a educação que nós demos hoje para os nossos filhos. Então, como é importante um momento como esse, como é importante o olhar para as nossas crianças, olhar para os nossos adolescentes, que muitas vezes estão esquecidos na nossa rotina tão louca, que esse mundo contemporâneo exige da gente, né? Então, sou muito grata por vocês terem aberto esse espaço, né, para a gente dialogar dessa forma tão simples, mas tão rica. E muito obrigada, estamos aí para futuros convites. E boa noite, pessoal. Leidiane já está convidada, né? A gente é bem rápido aqui. Não o tempo, não. Assunto não falta, né? De jeito não, a noite inteira. Papais e mamães, muito obrigada também pela presença de vocês. Assim que nós tivermos outras lives, a gente comunica a vocês e até mais. E se vocês quiserem sugerir assuntos também, fiquem à vontade, né? Vocês têm os nossos contatos, então podem sugerir. E contem conosco sempre que vocês precisarem. Muito obrigada pelas suas presenças. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite e até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho. Beijos. Beijos.